Olá, boa tarde. Boa tarde mais uma vez. De volta aqui com a nossa aula, que iniciou ontem. Iniciou a nossa aula dia 5 de julho. E nós estamos hoje aqui para dar continuidade. Ontem tivemos um problema na nossa energia, mas foi tudo solucionado, graças a Deus. E nós estamos hoje aqui para dar continuidade onde nós paramos ontem, que foi a gente parou no assunto que estávamos falando sobre os 39 livros, né? Os 27 livros, os 39 do Antigo Testamento, falamos muita coisa interessante, paramos lá nos livros históricos, dos poéticos, dos profetas maiores e os menores, na Septuaginta, e estamos aqui para dar continuidade nessa tarde. Espero que você esteja nos assistindo, você que vai nos assistir, você que é o nosso aluno do nosso curso, né? O curso Discipulado Online com o Pastor Ramos. Nós estamos felizes por estar com você aqui nesta tarde especial, tá certo? Vamos dar continuidade à nossa aula. A nossa primeira aula de ontem já está na plataforma, você pode acessar, você que é aluno, e você pode estar lá acessando e recebendo todas as informações do nosso curso, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui direitinho para a gente dar continuidade na nossa aula do Discipulado Online. Vamos lá, vai dar certo. Hoje vai ser bênção, porque a gente vai estar falando sobre esse assunto da Bíblia Sagrada, da qual foi falado ontem. Muita gente, vocês estão recebendo uma notificação no e-mail de vocês, então vocês acessarem essa aula. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que está conosco nesse curso, e tem sido uma bênção esses dias. Nós temos aprendido muito, muito mesmo. Então, pessoal, vamos lá. Aula 2, Bíblia Sagrada. Você que está conectado aí pelo YouTube, você que vai acessar depois essa aula, espero que você seja muito abençoado. O nosso texto base hoje para a nossa aula está em 2ª Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, e o versículo de número 16, que é um versículo muito propício para esse momento, já que nós vamos falar da importância das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada, este livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, e a sua veracidade continua intacta. E o poder que tem nesta palavra é tão poderoso que pode mudar a vida de qualquer pessoa, qualquer que seja a pessoa. Então, vamos lá. O versículo 16 do capítulo 3, desculpa, falei 2, mas é o capítulo 3 da 2ª Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, está escrito dessa forma: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Repetindo, toda escritura divinamente inspirada, não é qualquer escritura. Aqui você já tem uma análise desse texto, que não é qualquer escritura que você deve ter como proveitosa. O texto aqui está dizendo que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, vamos lá. Nós paramos ontem aqui nos livros históricos, na teologia ocidental, é assim que se chama. Os hebreus, né, eles separavam esses livros de maneira diferente, como eu falei ontem: Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Nós temos também os livros poéticos, que são sapiensais, né, os livros de sabedoria. Dentre eles estão inclusos o livro de Jó, o livro de Salmo, o Provérbio de Salomão, Cantares de Salomão e Eclesiastes. Na ordem é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Bom, esses livros
poéticos, né, conhecido como poéticos, também como sapiensais, que são os livros de sabedoria, eles foram escritos por Salomão, certo? Por isso chamamos Cantares de Salomão, Provérbios de Salomão, e alguns salmos. Salomão também escreveu. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, lembrando que a Bíblia não está escrita em ordem cronológica. Então, quando você vai comprar uma Bíblia, e se você tiver a oportunidade de comprar essa Bíblia cronológica, você vai ver que ela não vai estar nessa mesma ordem, né? Bereshit, que a gente falou ontem, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vocês lembram que eu falei ontem que os cinco livros da Bíblia, que são os 5 primeiros livros da Torá, são conhecidos por nós como Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Mas no original hebraico, eles estão escritos assim: Bereshit, que é no princípio, Shemot, os nomes. Estou lendo aqui a tradução hebraica e, ao mesmo tempo, trazendo para o português, certo? Shemot, que é os nomes, que é o Êxodo. Vaikra, ele chamou, o significado da palavra Vaikra. Bamidbar, que é no deserto. E Devarim, que é as palavras. E a junção desses 5 primeiros livros, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, está descrito dessa forma. No princípio, esses são os nomes que Deus chamou ao deserto para revelar as suas palavras. E nós entramos agora nos livros históricos, falamos sobre os históricos. Vamos agora para os livros sapiensais, que é os poéticos. Vamos também para os profetas maiores. Quando fala profetas maiores, não está dizendo que os profetas são maiores do que os outros. Entenda bem. Essa é uma separação que foi feita porque tem mais escrito, mais coisas, mais escrito dentro daquele livro, daquele livro escrito pelo profeta, no caso Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, porque tem mais capítulos, a história é muito maior, Ezequiel e também Daniel. Então, os profetas maiores quais são? São Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias e Ezequiel. Lá na frente, nós vamos estudar quem eram esses homens, quem era Isaías, né? O que ele fazia da vida, como foi o chamado dele. Vai ter uma aula específica para a gente estar trazendo o panorâmica, trazendo um esboço da vida desses profetas, tanto os profetas maiores como os profetas menores. E no caso aqui, Isaías, você vai saber quem era Isaías, o chamado de Isaías, como foi sua vida toda. Então, a gente vai ter uma aula específica para trazer uma explicação dentro desses nomes dos profetas maiores e dos profetas menores. Mas aqui são eles, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são os profetas maiores. Nós temos também os profetas menores, que são 12, né? Ontem nós demos uma pincelada sobre eles, até cheguei a falar sobre o nome deles. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são 12 profetas menores, do qual os livros são bem pequenos, poucos capítulos, é uma leitura rápida, e é bom você conhecer, porque você vai começando a entender de que forma Deus se revelava a cada um deles, correto? Então, existem também outros livros, 7 livros, que eles não estão inclusos na Bíblia, que estão na Bíblia Católica, na verdade, eles estão inclusos na Bíblia Católica. Eles não estão na Bíblia Reformada Protestante, porque eles são livros que estavam na Septuaginta. A Septuaginta, para que você entenda, é uma tradução grega do Antigo Testamento, feito por 72 rabinos judeus. Eu falei na aula de ontem que a Septuaginta é uma tradução grega, né? Ptolomeu Filadelfo, ele chamou para a sua biblioteca 72 rabinos, judeus, eruditos, para que eles traduzissem a Bíblia do grego, né, do Antigo Testamento para o hebraico. Então, nós temos na Bíblia algumas porções em aramaico, que está em Esdras, no capítulo 4, no capítulo 7 e no capítulo 12. Nós temos também uma porção na Bíblia em aramaico,
em Daniel capítulo 2, e também nós temos em Jeremias capítulo 10. A Bíblia foi escrita no hebraico, no grego e no aramaico. Então, esses 7 livros que estão na Bíblia católica, que não estão na Bíblia reformada protestante, esses livros estavam na Septuaginta, mas eles não estão inclusos na Bíblia. Por quê, pastor? Porque eles não são considerados livros inspirados por Deus, né? Então, eles não estão inclusos. Então, deu para entender, né? Septuaginta é a tradução da grega do Antigo Testamento, que foi traduzida, feita por 70 ou 72 rabinos judeus, que, como eu disse ontem em Ptolomeu Filadelfo, ele chamou esses eruditos para traduzir para ele. Ele tinha uma biblioteca muito vasta, e na sua biblioteca, a única coisa que ele não tinha era a Torá, porque não estava traduzida. Então, ele fez isso, chamou, fez essa tradução, e nós vimos aqui que tem algumas porções em aramaico. Citei para vocês. Lembrando que esta aula de ontem e a de hoje, a aula de ontem e a aula de hoje, nós temos um PDF. Hoje, se a gente conseguir terminar todo esse assunto dessa primeira parte da Bíblia, desse módulo 1, porque é muito grande. O módulo da Bíblia, vocês não vão ter apenas esse conhecimento aqui de quem são os escritores, não. Você vai entender a vida deles, você vai conhecer cada profeta, a vida de Salomão, quem foi Salomão, você vai conhecer o salmista Davi, nós vamos trazer um estudo detalhado de Moisés, de Abraão, Isaac, Jacó, Elias, vocês vão conhecer sobre Sansão, quem era Sansão, como foi o legado que Sansão deixou, a vida de Sansão. Vocês vão conhecer sobre Obadias, Amós, né? Miqueias, Naum, Abacuque, porque a gente vê somente o nome e lê a história ali da qual Deus falou, a palavra profética que Deus usou eles para falarem, mas vocês não têm acesso, às vezes, à vida deles, porque isso requer uma pesquisa minuciosa, isso requer um cuidado mais nessa relação de estudar a vida deles, né? Então, vamos lá. Vamos para frente. Lembrando que esse assunto todo vai estar no PDF disponível para vocês. Então, eu coloquei aqui, existe uma divisão hebraica do Antigo Testamento. Essa divisão aqui é muito importante você entender isso. Então, para os hebreus, o Antigo Testamento ele é conhecido pelo acrônico Taná, né, que ressalta as divisões válidas por eles. Então, o primeiro livro livros da Torá, livros da lei. O segundo, que tem a divisão. Como é que os hebreus dividem? Primeiro, livro da lei, Torá, né, que eu expliquei para vocês ontem. O segundo é o livro dos profetas, que é o Neviim, que é uma palavra hebraica para profetas. E o terceiro, a terceira divisão está os escritos, que é os Ketuvim, né? Os escritos. Primeiro se divide a lei, a Torá, livro dos profetas, que é o Neviim, e os escritos, que é o Ketuvim. Então, essas divisões, para eles, os hebreus, é desse jeito que se divide a Bíblia. Então, é diferente da nossa tradução, da nossa divisão bíblica hoje. Correto? Daí a referência que Jesus usou, né, ao se referir no Antigo Testamento, vocês lembram que Jesus falou uma vez, e disse-lhes no capítulo 24 de Lucas, no verso 44, Jesus disse assim: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então aqui você percebe que Jesus está narrando a Torá, né, o livro da lei, os profetas e os escritos, que no caso são os salmos também, né? Então deu para entender aí, né? Profetas, vamos lá. Profetas Neviim, Josué, Juízes, olha a divisão, como é que eles faziam. A divisão dos profetas. Isso para os hebreus. Divisão dos profetas, Josué, Juízes, Samuel, Reis, né? primeiro e segundo livro de Reis, Isaías e Jeremias, porque para eles não tem primeiro e segundo livro dos reis, é só um só. Como eu disse ontem, tem uma divisão, por conta que o livro é muito grande, então eles fazem uma divisão desse livro para primeiro e segundo livro de reis, ok? Então vamos lá, Isaías e Jeremias, esses aqui são os profetas considerados por eles, pelos hebreus, é a divisão que eles fazem. Profetas, quem são? Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías e Jeremias.
Ezequiel e todos os outros 12, né? No caso, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, são chamados também de profetas da Bíblia hebraica. Lembrando que essa divisão é na Bíblia hebraica. Todos esses que eu citei aqui são considerados profetas da Bíblia hebraica. Vamos lá. Ruth, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são chamados de escritos. Os escritos, que é os Ketuvim. Ruth, Crônica, primeiro e segundo livro de Crônica, Esdras, Neemias. Eu disse para vocês ontem que Esdras e Neemias é um livro só, foi dividido também. E Esther, que são chamados os escritos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, Lamentações e Daniel também fazem parte dos escritos. Tudo fala sobre Jesus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o Velho Testamento apontava para Cristo. Todos os profetas menores e maiores escritos, os históricos, os poéticos, proféticos, e todos os livros do Antigo Testamento, todos eles apontavam para Cristo. E no Novo Testamento, a maioria deles são citações do Velho Testamento, cumprimento daquilo que já tinha sido dito, e o próprio livro de Apocalipse, como vocês já sabem, é o livro das revelações. A gente vai já chegar lá. Vamos lá. Essa aqui é uma pequena explicação sobre o Antigo Testamento. Só recapitulando aqui para vocês, vou colocar bem no início aqui, para a gente entender. Esses 39 livros do Antigo Testamento, falei sobre o Pentateuco, que é uma palavra grega que significa Pentateuco, penta 5, e no caso teuco, rolos, é a união de 5 rolos. Né? A palavra Torá, no caso em hebraico, significa instrução, orientação ou a lei. Falei sobre os livros, os nomes originais, que são Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. No caso, eu citei para vocês o significado de cada nome. Falei sobre os históricos, na teologia ocidental, falei sobre os poéticos, que são sapiensais, os profetas maiores, os menores. Falamos também sobre a divisão da Bíblia hebraica, né? No caso, são os escritos e os profetas e a Torá, no caso, a lei, né? Então, beleza, maravilha. Vamos para a explicação dos 27 livros do Novo Testamento. Essa explicação é muito importante você ficar atento a ela, até você fazer anotações, porque isso vai tirar suas dúvidas quando você fizer um estudo. Eu quero fazer uma pausa bem rapidinho para falar para vocês, nessa questão de você estudar a Bíblia, você não pode ser aquela pessoa que apenas pega a Bíblia quando vai para a igreja. Você precisa ser um amante das Escrituras. Você precisa ser alguém que estude as Escrituras. Estudar a Bíblia, ela vai aguçar o teu entendimento, ela vai abrir o teu entendimento para muitas áreas da sua vida. Observe que os maiores pensadores, os maiores bens que existem no mundo, os grandes milionários, os grandes empresários, eles estudam o livro de Provérbios. Quando você vê uma pessoa fazendo palestras sobre riqueza, sobre empreendedorismo, sobre empresas, esses coaches que tem hoje no mundo afora, eles usam muito o livro de Provérbios. Eles usam a Bíblia, porque toda a sabedoria vem de Deus. Agora, o que acontece é que eles aprenderam a usar o livro sagrado, a palavra de Deus. E, de fato, eles estudam, mergulham profundamente. Você não tem que se contentar em ler um versículo da Bíblia e parar por ali. Você tem que ver que um versículo da Bíblia, se você estudá-lo, se você pesquisar, se você cavar, você vai adquirir muito mais conhecimento. Quando você ler uma palavra e você não tiver o entendimento dessa palavra, você não compreender essa palavra, esse é o momento de você fazer uma pesquisa. É bom você ter algumas Bíblias de estudo em casa, é bom você ter um dicionário bíblico, uma Bíblia palavra-chave, uma Bíblia hebraica, é bom você ter um dicionário grego, um dicionário Vini, que no caso você vai ter acesso às palavras, né? Eu tenho aqui, depois eu vou estar dando a recomendação para vocês. Se você não tem como adquirir já, e disser, olha, eu quero, pastor, eu preciso de uma Bíblia de estudo, eu preciso de um dicionário, eu não tenho como comprar agora, eu não tenho como acessar, então a gente vai estar enviando para você via WhatsApp, tá certo? A gente vai estar disponibilizando livros, se você tem vontade de ler livros, gosta de ler livros, né, no seu aplicativo, no seu celular, no seu tablet ou no seu computador, a gente pode estar enviando para você um livro e estar auxiliando você.
Então, eu estou falando isso porque você precisa ter essa familiaridade com a Bíblia Sagrada, não como apenas um crente, digamos assim, que vai para a igreja e bota a Bíblia debaixo do braço e lá abre quando o pastor faz uma citação. Não, você tem que ser alguém que estude as Escrituras. Você precisa ir mais além. Não são todos que vão mais além. Não é a maioria que mergulha. A maioria quer saber de Instagram, a maioria quer saber de farra, a maioria quer saber de brincar, a maioria quer fazer tudo menos estudar a palavra. Então, a minoria que vai estudar é a minoria que busca conhecimento, é a minoria que se destaca, não são todos que se destacam. O próprio Jesus diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque esses poucos que são escolhidos são justamente aqueles que meditam de dia e de noite, são aqueles que procuram mergulhar nas Sagradas Escrituras, são aqueles que dormem cedo e acordam cedo, levantam-se pela madrugada, buscam entendimento, e aí a pessoa vai adquirir com toda certeza conhecimento e vai colocar em prática, e chamamos isso de sabedoria. A sabedoria é colocar o conhecimento, aquilo que você recebeu do Senhor, em prática. Então, essa explicação dos 27 livros do Novo Testamento está dessa forma. Nós chamamos de os evangelhos biográficos, correto? Marcos, São Mateus, Marcos, Lucas, também chamamos de evangelhos sinópticos, né? Evangelhos sinópticos. E João, que narra de maneira bem diferente, ele dá mais ênfase aos milagres e nos sinais que Jesus fez. Se você for ler Mateus, Marcos e Lucas, quando você for ler o livro de João, logo de cara você vai perceber que no início do livro de João já começa diferente, né? Ele começa no princípio, criou Deus, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então ele já começa. João, ele é o único discípulo que narra alguns fatos e acontecimentos, alguns milagres que Jesus operou, que outros apóstolos, evangelistas não declararam, né? Por exemplo, quando você vai para o capítulo 2 de João, ele está narrando sobre as bodas de Caná, onde Jesus transformou água em vinho. Quando você vai para o capítulo 3, você vê que ele tem uma conversa com Nicodemos, sendo que Mateus, Marcos e Lucas, eles não narram essa história. No capítulo 4, João dá uma ênfase muito forte a um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. E por aí vai. Cada capítulo, até o capítulo 11, se não me engano, ele vai estar narrando fatos históricos, né, que os doutores você percebe que você percebe que as histórias são parecidas, mas é de uma visão diferente da outra. Você vê que aquilo que Marcos fala é a mesma história, mas um dá um detalhe, o outro fala uma coisa, o outro fala outra, mas tudo é a palavra de Deus. A diferença é que um está num ângulo, um está de outro, um percebeu uma coisa, é a mesma história, mas eles ouviram e resolveram relatar, né, da forma que eles estavam olhando, vendo e percebendo o que estava acontecendo. Por isso chamamos de evangelhos sinópticos, né? Que são, no caso, as biografias, os evangelhos biográficos, correto? Vamos lá. Os livros históricos do Novo Testamento, ou o livro histórico, é o mais conhecido como Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, como alguns dizem, e o Atos da Igreja. Por isso chamamos de Atos, feitos dos apóstolos. Você vai ler contando a história da igreja primitiva. Essa narrativa de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito pelo Dr. Lucas, né, que era um dos evangelistas que escreve o Evangelho de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, e esse livro histórico de Atos dos Apóstolos, ele é inscrito também por Lucas, e Lucas é que dá toda essa narrativa, porque Lucas também era um discípulo de Jesus. Nós temos também aqui as epístolas paulinas, escritas pelo apóstolo Paulo. Todos vocês conhecem a história do apóstolo Paulo. Se você quiser conhecer sobre o apóstolo Paulo, nós vamos ter muita riqueza dentro do livro histórico de Atos dos Apóstolos, que vai estar narrando
sobre a vida do apóstolo Paulo, mas quando você faz um estudo minucioso e você pesquisa, aprofunda em livros históricos, e alguns livros até mesmo por Flávio Joséfo, a história dos Hebreus, e quando você vai estudar livros, você descobre muitas coisas importantes da vida do apóstolo Paulo. Por isso é importante você ter esse entendimento, esse conhecimento, estudar, porque quando você for fazer uma pregação, se você for chamado para dar uma palavra, você não vai estar pregando de qualquer forma, você vai estar ministrando uma palavra, trazendo conhecimento histórico, geográfico, né, um conhecimento panorâmico da vida, da história da igreja primitiva, dos discípulos, dos apóstolos, e isso enriquece tanto você como ministrante da palavra, como pregador do evangelho, você também como pode estar escrevendo um livro, porque você tem que pensar nisso. Todo pregador precisa ser um escritor, todo pregador precisa ter um livro, precisa pensar em criar um curso, em criar uma aula, ele tem que ser um multiplicador, então ele precisa conhecer. E o apóstolo Paulo era um homem muito conhecedor das Sagradas Escrituras, inclusive o Velho Testamento, no grego, Paulo dominava de forma sobrenatural. Ele conhecia muito bem, e por ser um cidadão romano, de sangue azul, fariseu, e várias características que ele tinha, ok? Então, chamamos de epístolas paulinas, que são, no caso, Romanos, né? A primeira, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, aos irmãos de Roma. Nós temos também a primeira e a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós temos também a carta aos Gálatas, que, na verdade, é uma carta escrita para as igrejas da Galácia. Eram 5 igrejas na Galácia, e Paulo escreve aos Gálatas, mas essa carta é direcionada às 5 igrejas. Também nós temos uma carta do apóstolo Paulo, que é a carta de Efésios, né, aos Efésios, que ele escreve também essa carta em prisão. Nós temos também essa carta aos Filipenses, que o apóstolo Paulo escreve essa carta também aos Filipenses. Outra carta importantíssima, que chamamos de carta doutrinária, aos Filipenses, aos Colossenses. Nós temos a primeira e a segunda epístola, que é a mesma que carta, aos Tessalonicenses. Aí nós temos as cartas pastorais, que Paulo escreve, primeira e segunda Timóteo, correto? Ele escreve, e a carta de Tito. A primeira e a segunda epístola de Timóteo, que Paulo escreve a Timóteo, ele escreve diretamente para o pastorado, para os pastores. Ele está falando, ele está dando ensinamento pastoral, são cartas pastorais. E também a Tito, certo? A Tito também é considerada uma carta pastoral. Nós temos também a epístola de Paulo a Filemon, né? E Hebreus, e essa carta foi escrita em hebraico, depois ela foi traduzida por Lucas para o grego, essa carta de Hebreus, que alguns dizem que foi Apolo, outros dizem que não sabem quem foi, mas eu opto pelo apóstolo Paulo, até porque nós temos muitas veracidades, muitos textos que testificam, que realmente mostram que foi o apóstolo Paulo quem escreveu essa carta aos Hebreus. Quando você vai fazer um estudo minucioso, você estuda bastante, você descobre que Paulo tem sua marca. Como um escritor, ele tem a sua marca, ele tem o seu modo de escrever, de falar, de iniciar sua fala, de terminar sua fala. E quando você faz essas comparações das epístolas paulinas com a carta aos Hebreus, você percebe que é muito idêntico. A forma com que ele se dirige a algumas palavras, a forma com que ele chega, como ele fala. Então, é muito fácil você compreender isso. Nós temos também as epístolas gerais, ou chamamos de epístolas universais, que no caso é Tiago, né? Primeira e segunda a Pedro, primeira, segunda, terceira João, e também Judas, que chamamos das epístolas universais. Quando você vai ler Tiago, primeiro e segundo Pedro, primeiro, segundo, terceiro João, você percebe que são epístolas universais, ele está escrevendo para todos. Nós temos também o profético, a divisão aqui no Novo Testamento, os 30 dos 27 livros, né? E nós temos também aqui Apocalipse, que é revelação, 27 livros. Revelação, já está dito, o nome Apocalipse significa revelação. Esse é um livro profético, chamamos assim de livro profético. Então, a Bíblia,
ela é um livro tão poderoso, tão rico, tão rico, tão rico, que quando você faz assim uma visão rápida, você já começa a abrir o seu entendimento. Imagina você estudando livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Nós temos hoje Bíblias, que são Bíblias que foram feitas de estudo para aqueles amantes das Escrituras, pessoas que gostam realmente de estudar. Nós temos a Bíblia comentada versículo por versículo, onde as pessoas compram essas Bíblias e se debruçam nela dias e dias. Eu conheço pregadores que estudam a semana toda para pregar um dia, né? Então você não pode ser um pregador preguiçoso, que não lê Bíblia, que não estuda, que não pesquisa, que não tem livros. Você precisa ter livros, você precisa ter várias Bíblias, você precisa fazer investimento nessa área. Se você quer de fato ser um pregador da palavra de Deus, se você quer ser como Jesus, você precisa também fazer aquilo que Jesus fez, que é comer Bíblia, estudar as Sagradas Escrituras. Isso é importantíssimo para a sua vida. A Bíblia, ela foi o primeiro livro impresso na história da humanidade, certo? Além de ser o livro que mais influencia a humanidade, é a Bíblia Sagrada. Para muitos estudiosos, a Bíblia, ela é um fenômeno a ser estudado. As pessoas olham para a Bíblia e veem como que pode um livro desse mudar a vida de uma pessoa, né? E a Bíblia, ela é o único livro que você lê ela e o autor está presente. Você encontra muitas literaturas do mundo afora e algumas delas, elas precisam passar por correções ortográficas, erros e tanta coisa, erros de fala, erros de interpretação, e tem que voltar e tirar a palavra e botar a palavra, mas a Bíblia não. Do jeitinho que ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás, ela está do mesmo jeito hoje. A mesma palavra, ela não mudou. Ela é viva e eficaz. Ela é divinamente inspirada por Deus, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Para nós, ela é o nosso manual de fé e prática. É o nosso alimento diário. O próprio salmista Davi diz: aquele que medita de dia e de noite será como árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes, cujos seus frutos dão na estação própria, e as suas flores não caem. A Bíblia não é um livro qualquer. Se ela estiver em cima na estante, ela é a coroa de todos os livros. Se ela estiver no meio da estante, ela é o coração de todos os livros. Se ela estiver debaixo da estante, ela é a sustentação para os demais livros. Todas as leis que existem hoje no mundo, todas as pesquisas que são feitas sobre leis, sobre comportamento humano, sobre riqueza, sobre dinheiro, sobre tudo que você imaginar, são tirados da Bíblia, porque ela é inspirada pelo próprio Deus. Quando decidimos ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, o principal meio que você tem que ter para se arraigar a sua fé sólida é na leitura da palavra. Não tem como você conhecer Deus sem conhecer a Bíblia. Esse panorama bíblico que eu estou trazendo para vocês é apenas 1% daquilo que ainda nós vamos estudar. Durante todo esse ano, durante todos esses 6 meses, nós vamos ter aulas riquíssimas, aulas que vão, de fato, agregar conhecimento, sabedoria. Eu não quero que você apenas assista essa aula e não retenha nada. Você precisa reter alguma coisa. Você precisa tirar dúvida, você precisa fazer perguntas, você precisa ser alguém que faz perguntas. Leia a Bíblia fazendo perguntas. Não seja apenas um leitor esquecido, alguém que lê e daqui a pouco se esqueceu. Seja alguém que faça perguntas, que leia 2, 3, 4, 5 vezes, 20 vezes. Há quem diga que antes do pregador começar a estudar o texto, ele tem, no mínimo, que ler o texto 20 vezes. Diz o nosso grande mestre, Hernandes Dias Lopes, que o pregador precisa ler, no mínimo, a Bíblia, o versículo ou o texto que ele vai pregar 20 vezes, para que ele possa se familiarizar com o texto, decorar o texto, ter o texto guardado completamente no seu coração. Muitas das nossas descobertas pessoais sobre a fé cristã e personagens bíblicos acontecem quando nós mergulhamos pela história bíblica e nos dedicamos a aprender seus ensinamentos. Isso é de fato verídico. Quando você se dedica a conhecer mais, a mergulhar mais nas Sagradas Escrituras, as coisas começam a acontecer dentro de você.
A própria palavra, ela vai limpando você, ela vai modificando você, ela vai transformando você. Na medida que você vai lendo a palavra, ela vai te limpando, porque a palavra é água, ela vai limpando você. Você vai aprendendo e vai colocando em prática e vai vivendo tudo aquilo que a palavra diz. Você vai vendo naturalmente os milagres de Deus acontecer na sua vida. Eu pergunto a você, se você já se perguntou alguma vez, por que a Bíblia é tão importante para nós? Você já se perguntou alguma vez? Por que a Bíblia é tão importante para nós, os cristãos? Né? Quem escreveu? Como a Bíblia chegou nas nossas mãos hoje? Nunca fez essas perguntas? Né? Porque tantas versões. Alguém pode dizer, pastor, tem tantas versões da Bíblia, tantas Bíblias de estudo, temático. Qual é a melhor Bíblia? Né? Então, eu vou trazer para vocês também essa explicação. Qual é a melhor Bíblia para vocês lerem, né? Como vocês tomaram essa decisão, ter uma Bíblia de estudo ou não, de outra ou não. Então, a gente vai passar para vocês aqui agora sobre o que é a Bíblia. O que é a Bíblia? A gente fez um panorâmico ali, mas eu vou voltar novamente, porque esse assunto é só sobre a Bíblia. Então, nós vamos falar bastante sobre a Bíblia. Né? Para os cristãos protestantes, ela é autoridade de fé e prática de vida. Né? A palavra Bíblia, eu já disse para vocês, significa um rolo. Ela é, na verdade, um conjunto de 66 livros divididos em duas partes principais. Eu falei que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas essa palavra no original não existe. Não existe a palavra Antigo Testamento. Existe a palavra Tanakh. A palavra Tanakh, que significa o Velho Testamento. Quer dizer, a gente traduz como Velho Testamento, mas não é o Velho Testamento, mas é a palavra de Deus. Correto? Então, segundo Daniel Doyle, um autor e professor cristão, a Escritura é clara o bastante para que qualquer pessoa entenda os pontos essenciais da fé. Qualquer pessoa que lê a Bíblia, que ela tiver contato com a Bíblia, a sua vida vai ser completamente mudada. É impossível alguém ter contato com as Sagradas Escrituras e continuar sendo a mesma pessoa. A Bíblia, ela é mais do que uma mera literatura. Né? Ela é a palavra de Deus. Por isso é tão importante para nós sabermos que a Bíblia não é um livro qualquer. Ela é a palavra de Deus. E quanto à palavra de Deus, entendemos que a Bíblia foi completamente tirada por Deus em toda a sua plenitude. Dessa forma, acreditamos na inerrância das Escrituras, ou seja, não existe erros na Bíblia. Pastor, eu achei que um erro não tem. Mas aqui você pode achar um português, a tradução que não foi feita corretamente. Quando você vai ler um versículo da Bíblia, lembre-se, a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia não foi escrita no Brasil. A cultura da Bíblia não é a cultura da terra. A história da Bíblia não é a história do Brasil. Por isso você precisa entender a Bíblia na cultura, na história, no país e na língua. E a língua que ela foi escrita foi a língua hebraica. Por isso que ela não tem erros. Você percebe que ela é completamente inspirada por Deus. Então, não tem erros na Bíblia, a Bíblia não tem erro. Correto? Então, por inerrância das Escrituras, atende-se que as Escrituras, nos manuscritos originais, não afirmam nada ao contrário, nada contrário aos fatos. Tudo o que você lê na Bíblia, de fato, é verdade. Todas as palavras na Bíblia são palavras de Deus. Existem algumas pessoas que começaram a trazer uns ensinamentos teológicos, pensamentos, dando ênfase a esse tipo de ensinamento, e eles dizem assim, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém as palavras de Deus. E, de fato, isso é uma mentira. Então, a gente não pode pegar essa fala e trazer confusão para a nossa mente. Então, todas as palavras da Bíblia são, de fato, verdadeiras, são palavras de Deus. Que, portanto, não crer em alguma palavra das Escrituras, ou não obedecer a ela, é não crer em Deus, ou desobedecer a Ele. Quando você não crê no que está escrito, quando você não dá crédito ao que está escrito na palavra e não obedece, é a mesma coisa de você dizer, eu não quero obedecer a Deus, eu não creio em Deus. A Bíblia ensina claramente que Deus não pode mentir nem falar falsidade. Deus não mente nem fala falsidade. Assim, todas as palavras nas Escrituras são declaradas completamente verdadeiras e destituídas de erro, qualquer que seja o trecho. Ok? As palavras de Deus são, de fato, o padrão máximo de verdade.
João 17 fala sobre isso. Então vamos lá. Quanto mais somos expostos à palavra, de coração aberto e buscamos conhecer ao Senhor, apresentamos menos desvio éticos e morais. Isso é de fato verdade. Quanto mais você se expõe à leitura, mais você busca a leitura da palavra, a prática da palavra, de coração aberto, buscando conhecer ao Senhor, essa deve ser a motivação primordial. Qual é a motivação primordial? Você conhecer o Senhor. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. O Senhor disse através do profeta Jeremias: se alguém quiser se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Não glorie-se o rico na sua riqueza, nem o forte na força do seu braço, nem o sábio na sua sabedoria. Mas se alguém quiser se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor. Então, vamos para frente. Precisamos entender que existe um distanciamento entre o entendimento do conteúdo e nós. Enquanto cristãos, é o Espírito Santo que nos auxilia na leitura bíblica, nos iluminando os ensinamentos propostos por Deus. Sem o Espírito Santo, gente, não tem como você adquirir sabedoria, conhecimento, entendimento, revelação, mudança, arrependimento, se não for através do Espírito Santo. É Ele quem fala conosco, é Ele quem nos ilumina, é Ele quem traz à luz as palavras que estão escritas neste livro. Ler a Bíblia dessa forma é ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus. Né? Quando nós nos debruçamos sobre a leitura das Escrituras, descobrimos cenários e personagens. Por exemplo, se você perguntar, pastor, quem escreveu a Bíblia? Quantas pessoas? Cerca de 40 autores diferentes, de épocas distantes, vindo de diversas culturas, cada um com a sua própria história de vida, cada um diferente do outro, mas ao mesmo tempo tão complementares. Quando você estuda a vida desses 40 homens que Deus usou para escrever, para inspirá-los a escrever as Sagradas Escrituras, você vai dizer assim, mas não pode. Um morava no campo, o outro morava na Grécia, o outro morava em Roma, o outro morava no deserto. Como que pode? Então você percebe que todos os autores, sem se conhecer, né, eles mesmos sem se conhecer e vivendo em épocas distantes, compuseram uma mesma história. Você lê o que está escrito lá em Gênesis, lê o que está escrito em Jeremias, em Daniel, Obadias, Amós, você começa a ler Crônicas, Reis, Salmos, você começa a ler os livros sapiensais de sabedoria do gado de Salomão, e você percebe que todos eles estão inspirados. Todos eles são inspirados pelo Espírito de Deus. Todos os autores, mesmo se conhecerem, eles vivem em época distante, mas compuseram essa mesma história. Podemos destacar alguns dos autores mais populares das Sagradas Escrituras, como Moisés. Moisés, autor do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você vai perceber que Moisés está totalmente diferente de Davi, certo? Então a gente destaca que o Moisés, no caso, escritor do Pentateuco, nós temos Davi, autor da maioria dos salmos, foi rei de Israel entre 1003 a.C. e 970 a.C. Salomão, o sábio Salomão, autor de Provérbios e Cantares, Salomão também, além de alguns salmos que eu falei agora há pouco, que ele também escreveu. Alguns atribuem a Eclesiastes a ele, mas o livro provavelmente deve ter sido outro autor baseando-se na vida e pensamento de Salomão. Mas eu não vou entrar nesse mérito, vamos dar crédito mesmo a Salomão, correto? Lucas, estou falando dos escritores, Lucas, autor do Evangelho segundo Lucas, e o de Atos, que eu disse agora há pouco. João também, o autor do Evangelho segundo João, do Apocalipse, e também de 3 cartas. O João, evangelista, 3 cartas que compõem o Novo Testamento. Ele é o autor do segundo Evangelho, né, do seu Evangelho segundo João, Apocalipse também, e das 3 epístolas que o próprio João escreve no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, autor de 13 cartas, que totalizam aí grande parte, né, do Novo Testamento, que as principais cartas de Paulo aos Romanos e as 2 cartas, as 3
principais cartas de Paulo é as cartas aos Romanos, a carta aos Romanos, e também as duas cartas aos Coríntios, né? Então, Paulo é autor, só Paulo é autor aqui de 13 cartas, que totalizam aí, né, a maior parte do Novo Testamento. Então, apesar da variedade, nós cremos que todos os livros bíblicos eles foram escritos pelo próprio Espírito Santo. Se não foi a inspiração dele, ele inspirou e conduziu cada um de seus autores. Por isso que nós não encontramos nenhuma mentira, nenhuma contradição dentro dos escritos, porque o próprio Espírito Santo, que usou Moisés, usou Paulo, usou Davi, usou Salomão e os demais. Além da diversidade de autores, a Bíblia traz ainda outra peculiaridade quanto à data de seus escritos. Preste bem atenção nisso. Apesar de estudos históricos e arqueológicos, sabe-se que a Bíblia foi escrita dentro de um período aproximado de 1.600 anos. Imagina comigo, 1.600 anos entre o primeiro e o último escrito. Então é muita coisa, é muito ano, é um milênio, né? Então, isso aqui é muito importante. De todos os estudos que já foram feitos, pesquisas que foram feitas, a Bíblia nunca foi encontrado um erro sequer. Continua sendo a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu falei sobre a língua que a Bíblia foi escrita, mas eu coloquei aqui uma pergunta. Em qual língua a Bíblia foi escrita? Os textos originais foram escritos em 3 idiomas: hebraico, aramaico, no Antigo Testamento, e grego, no Novo Testamento. O Novo Testamento é escrito em grego. Foram registrados em papiros e rolos, foram bem diferentes de forma bem diferente, né, como a nossa hoje. Os autógrafos, textos originais se perderam com o tempo. O que nós temos atualmente, são cópias extremamente confiáveis, né, feitas por copistas ao longo dos anos. Existiam os copistas que eles copiavam, porque o material ia se perdendo, ia se deteriorando, então eles precisavam repassar aquilo para guardar aquilo para outras gerações. A Bíblia, ela é canônica, né? O que quer dizer que segue regras e critérios padronizados para a definição de todos os livros que pertencem a ela. Por isso que não foram aceitos os livros que estão na igreja, na Bíblia católica, porque não foram considerados os livros, né? Não foram aceitos pelo cânon sagrado, porque eles faziam um minucioso, a varredura, estudo, pesquisavam e falaram, isso aqui não está batendo, isso aqui não é inspirado por Deus. Então, não foram colocados. Tinha um critério, regras, tinha padrões, né, para definir os livros que pudessem pertencer a ela. Apesar da multiplicidade de autores e datas, ela é unificada, isto é, a continuidade entre a mensagem do Antigo Testamento e do Novo. Quando você termina de ler o Velho Testamento, que você inicia o Novo, no livro de Mateus você já percebe o cumprimento de uma profecia dita pelo profeta Isaías. No capítulo 6 ele diz, capítulo 9, e o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros. Ele vai dando toda aquela narrativa do menino Jesus. Quando você vai lá para Mateus, o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e os pastores em Belém, não temos, eis que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E todo o povo recebe aquela notícia de grande alegria. Então, a Bíblia, ela é a única narrativa contando uma história. A Bíblia é a única narrativa contando uma única história. A história da humanidade. A história da salvação de Deus. Se pudéssemos resumir a história contada nas Escrituras em poucas palavras, provavelmente diríamos que a Bíblia conta a história da glória de Deus e da redenção de uma humanidade caída por meio de Jesus Cristo. É a história da missão de Deus de restaurar a criação que virou as costas para ele. As Escrituras são divididas em 2 grandes blocos de conteúdo. Gente, nossa aula hoje vai encerrar bem aqui, correto? Trazendo esse brilhante resumo sobre a história da Bíblia. Ela conta a história da glória de Deus, da redenção de uma humanidade caída por meio de Jesus Cristo. É a história da missão de Deus de restaurar a criação que virou as costas para ele. Então, a gente vai continuar na próxima aula e vai estar trazendo para vocês aqui a continuação dessa narrativa da Bíblia Sagrada. Que Deus possa nos abençoar,
profundamente. Que você seja muito edificado por esta aula. Assista quantas vezes você quiser. Receba esse entendimento, essa revelação do Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo na sua vida, tá bom?